tá? É a única situação assim mais que a gente pode dizer assim mais viável que nós temos para o momento seria a vacinação. Se tivéssemos um processo e essa vacinação deve demorar até o meio do ano que vem. A mais otimista é que ela aconteça em março pela pesquisa de uma universidade em Oxford. Então, assim, é muito complicado, está muito difícil essa questão, entende? Ninguém sabe. E o Brasil está ainda em quadro terrível, né? Agora que o negócio está vindo para o interior mesmo, está indo para os outros estados, estamos com 860 mil notificados, fora a subnotificação. Então, assim, a situação nossa não está fácil, tá? A situação nossa não está fácil. Vamos aguardar para ver o que vira isso, mas creio eu que isso não se resolve em tão curto prazo ou algo do gênero. Mas cadê o resto, pessoal? Vazar, né? Peraí, deixa eu colocar, não dá, porque eles acham que é outro endereço, alguns, né? É o mesmo endereço não muda, é sempre o mesmo. Então vamos lá. Seguindo aqui, ó. Por que é linear, Zé? Por que é trigonal? Por que é tetraédrica, etc, tal, tá? Por que você tem bipirâmide trigonal? Aí vai dar para a gente ver aqui, ó. Por que é um octaedro? Nós vamos ver aqui a diferença. Então, olhando aqui para a tabelinha que vocês terão aí, quantos nós temos aqui? Ah, já estão voltando, né? Olhando para a tabelinha que vocês têm aí, ó, da repulsão de valência, uma coisa assim, aqui eles acrescentam essa questão aí de elétrons livres. Essa questão de elétrons livres aqui ela é importante, tá? Mas só que ela pode te levar a uma confusão também. Por quê? A forma geométrica da água, quando você analisa a geometria dela por elétrons livres, a geometria da água é tetraédrica, só que a geometria da água molecular, tá? Pela molécula de água, pelos pares de elétron é tetraédrica. Agora, pela geometria molecular normal dela, não é tetraédrica. Aí a Salve, geometria. Zezão. Oi. A geometria dela passa a ser o quê? Quando se analisa. Então, a água tem geometria angular. Então, isso aqui causa um pouquinho de confusão. Mas, normalmente, o que cai em vestibular são as geometria molecular. Ponto. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o CO2, aí você vai ver aqui, Zé, o CO2 não tem nenhum elétron livre, né? Não. Porque você tem aqui o carbono ligado ao oxigênio, com uma dupla aqui ligada ao outro oxigênio. Então, se não tem nenhum elétron livre, Zé, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que os ligantes ficarão uma distância máxima, tá, do átomo central. Então, essa distância máxima se dá em 180 graus. Então, quando isso acontece no plano, nós temos aqui uma geometria linear. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho 3 ligantes aqui no boro, e o boro é uma exceção, lembra que eu falei para vocês lá no início do ano? Por que o boro é uma exceção, Zé? Porque o boro, na verdade, ele fica estável com 6 elétrons. O boro é uma exceção à regra do octeto. Então, vocês têm que guardar esses detalhes. Quando você tem exceção à regra do octeto. Aí você vem aqui na apostila, coloca aí assim, ó, boro, exceção à regra do octeto, fica estável, tá? Com 6 elétrons. Assim como o berílio, que fica estável com 4 também, é outra exceção, tá? Então, o boro fica estável com 6 elétrons. Ele, boro, tem 3. Se ele receber 3 aqui do flúor, tem 7, ele fica estável. Então, se eu pegar aqui o boro, ó, na região central tem o átomo de boro, e ligado ao boro, eu tenho 3 flúor. O que está acontecendo aqui? Não está sobrando nenhum elétron. Ah, Zé, não está sobrando nenhum elétron. Isso, se não está sobrando nenhum elétron, isso aí é legal, né, Zé? É legal. Por quê? Se não está sobrando elétrons, eu não tenho repulsão de elétrons. Aí o que acontece? Eu vou ficar aqui, ó, quando não sobra elétron, a máxima distância possível. Como é que eu sei a máxima distância possível? Se eu estou analisando aqui um círculo, ó, é só dividir esse círculo por 3. Aí você vai ter uma distância aqui, ó, de 120 graus, tá? A distância entre cada ligante. Então, nós temos aí 120 graus. O gás metano, mesma situação. O gás metano, o carbono aqui, ó, ele é sp3, né?
E esse carbono aqui, por ser sp3, o que acontece, Zé? Acontece que ele tem 4 ligantes sigma, 4 ligações sigmas aqui, ó. Então, não sobra elétron. Então, ele tem essa função aqui, ou ela tem essa geometria tetraédrica, tá? Que lembra uma pirâmidezinha. Aí nós vimos que aqui nós temos 109 graus e 28 minutos, que arredonda aí para 109,5, tá? Graus, em alguns casos. Então, você tem aqui, ó, num plano 3D. Aqui, ó, nós temos um plano 2D. Aqui é igualzinho você escreve no papel. Aqui não, ó. Esse bracinho está saindo, esse bracinho está para o fundo, esse aqui está mais para o fundo, tá? Então, aqui eu tenho a base de uma pirâmide. Estou olhando em 3D. De forma que essa distância, essa angulação que se dá entre os bracinhos, ela se dá em 109,5 graus. Qual que é a diferença? Não tem elétron aqui, Zé? Então, se não tem elétron, não sofre repulsão. Ah, então quando não tem elétron, não sofre repulsão. Exatamente. Sem elétron, sem repulsão. Então, você vai ficar a máxima distância de um tetraédrico possível. Agora, aqui começa a mudar. Olha o que acontece. No caso da amônia, eu tenho um par de elétrons, né, Zé? Eu tenho um par de elétrons, que nós vimos, ó. O par de elétrons ele fica aqui em cima, ó. Então, esse par de elétrons, somado à hibridização do nitrogênio, vai gerar uma repulsão em 3D aqui, ó. Aí nós vamos chamar isso aqui de piramidal, tá? Ou pirâmide trigonal, tanto faz. Mas o nome mais comum em Enem é piramidal, de forma que aqui você vai ter uma angulação, ó, de 107 graus, tá? Então ela vai estar assim, né? Uma para trás, uma para frente. Ela não está no mesmo plano, não é geometria plana, é geometria espacial. Então a gente está trabalhando com a molécula em geometria espacial. Então aqui tanto o par ele funciona na hibridização, tá? Como ele funciona no distanciamento dos elétrons. A água, mais tenso ainda. Acabamos de ver a água. A água ela tem 2 pares, Zé. Então, se ela tem 2 pares aqui, ó, um par de cá e um par de cá, você tem dupla repulsão. Aí, se você tem dupla repulsão, o que acontece aqui? Ó? Os ligantes de hidrogênio se estabelecem a 104,5 a 105 graus, tá? De distância por causa da... Aqui também, ó. A resposta seria por causa da repulsão dos elétrons que sobraram dos 2 pares, e além da repulsão dos elétrons, nós temos aqui a hibridização, tá? sp3 do oxigênio, que também está acontecendo aqui na água. Aí você vai descendo aí, ó. Aí nós temos aqueles compostos aí que não tem, tá? Que não tem, que nós vimos na aula passada, não tem, como é que chama? Não tem nuvem de elétrons sobrando. Então, tem 0 de par de elétrons sobrando. Só que aqui, ó, olha o que acontece. Ah, Zé, mas tem 0, mas eles adquirem essa função aqui meio estranha, né? Adquire essa função meio estranha. Aqui eu tenho 2 angulações, ó, 120 e 90 graus, que é incomum cair. Aqui eles foram até preciosistas, tá? Que é o pentacloreto de fósforo. Mas uma coisa que você tem que saber do pentacloreto de fósforo. O fósforo aqui, ele sofre uma hibridização diferente, porque ele permite, tá, a regra de 10 elétrons para ficar estável na última camada, que eu falei para vocês na aula passada. Então, se ele permite 10 elétrons para ficar estável, ele é uma exceção à regra do octeto. Isso você tem que guardar. Tá? O nome de bipirâmide trigonal dificilmente você vai ter aí para você identificar. Seriam os nomes anteriores aqui que são mais comuns. Tá? E aqui, esse também aqui, ó, gangorra, Zé. Isso aqui, porque parece com uma gangorra, parece 2 pessoas aqui gangorrando, né? Sentado na gangorra. Esse nome aqui é fácil você guardar, só que esse composto aqui, o tetrafluoreto de enxofre, o enxofre ele tem o mesmo problema. Ele não segue a regra do octeto, tá? O enxofre ele tem o mesmo problema, não segue a regra do octeto. Se esse aqui fica estável com 10, esse aqui fica estável com 8. Mas isso não quer dizer que o enxofre aqui não tenha sofrido hibridização. Então, a forma molecular dele ficaria assim como uma gangorra. Mas isso aí, eu, sinceramente, eu nunca vi em questão de vestibular, questão falando dessa estrutura aqui, gangorra. Tá? Aí você tem o método T aqui, ó. Você tem o trifluoreto de cloro. Aí você tem aqui, nesse caso, você tem uma nuvem eletrônica. Aqui você tem 2 pares, né? 2 pares de elétron que vão sofrer repulsão
E aqui você tem essa angulação aqui em torno de 90 graus, que é em T. E a linear do gás nobre do xenônio, tá? Esse gás nobre aqui, ele é interessante que você tem 3 repulsões aqui, na verdade, você tem 3 pares aqui de nuvens eletrônicas, de forma que os ligantes de flúor, eu tenho aqui o difluoreto de xenônio, tá? Isso aqui é um composto obtido só em laboratório, não dá, presta atenção, não dá para você obter esse composto aqui de forma, tá, natural, só artificial e em frações de segundo. Então aqui você vai ter, ó, a estrutura linear, tá? E aqui você vai ter o mesmo problema aqui com o enxofre, só que aqui ele fica estável com 12. Você coloca isso, ó, fica instável com 12, não segue a regra do octeto, tá? Aí vai formar essa forma aqui de octaédrica. Aqui não sobra nenhum par de elétrons, então formando aí a forma octaédrica. Aí você tem os outros nomes meio aberrantes aí, que não vai... Ó, aqui eu tenho pentafluoreto de cobre, eu tenho uma nuvem eletrônica aqui embaixo, tá? Com um par de elétrons, que vai ter essa disposição. Zé, como é que eu sei que é essa disposição? Você não sabe, isso aqui é visto, tá? Na prática, quando você faz experimento no laboratório. A partir da prática que você consegue visualizar isso. E aqui, ó, você tem o xenômio também, que é o tetrafluoreto de xenômio, que vai ter o quadrado planar. Mas os mais comuns mesmo, nos exercícios, são aqueles 4, 5 primeiros que nós vimos lá, tá? Aí você vai, aqui acho que não vai ter, mas vai falar um pouquinho da teoria de repulsão, que nós já falamos. Vamos fazer os exercícios aqui, então. Vamos ver o que está falando aqui em cada exercício desse aqui. Aí você vai ter aí, ó, primeiro, e vai dizer assim, ó, no envenenamento por monóxido de carbono, então aqui você vai ter envenenamento por monóxido de carbono, que é o CO, ele vai dizer para você assim, ó, as moléculas desse gás se ligam ao ácido de hemoglobina, tá? E ao se ligar... Peraí, vamos voltar aqui que eu pulei um, né? Tem os exercícios de aula. Deixa eu voltar lá na página. Parece que a minha página está curta aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui no exercício de sala primeiro. Ele vai dizer assim, ó, compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição da matéria orgânica por bactérias, incêndios, blá, blá, blá. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre é considerado mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória. Aí vai dizer assim, ó, em relação ao composto SO2 e a sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta. Vamos ver então como é que esse composto ele vai se apresentar. Vamos lá, vamos fazer aqui a estrutura molecular dele aqui, ó, o SO2. Vamos lembrar que o enxofre, eu devia ter feito aqui um negocinho no papel. Ó, ele parece com a água. Aqui eu tenho enxofre, que eu tenho oxigênio. Tenho enxofre, vou colocar aqui. Aqui eu vou ter o oxigênio. E aqui eu tenho o oxigênio. Então seria isso aqui, ó. Dá para vocês verem aí, né? O SO2, ó. O que está acontecendo com o SO2 aí, ó? A parte de cima dele, o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? E o oxigênio tem 6 também. Então, na verdade, ele estabelece esse compartilhamento de cá, ó. Quando você pega aqui, ó, 2 aqui com 2, forma duas covalentes normais.
e aquele lá de lá vai formar uma dativa, né? Ah, Zé, ele forma uma ligação coordenada do lado de lá. Sim. Aí o que acontece, Zé? Acontece que aqui em cima, ó, esse parzinho de elétron aqui, ó, ele atua na repulsão dessas ligações para baixo. Então aqui nós vamos ter, ó, na verdade, nós vamos ter aqui uma angulação, ó, entre os dois ligantes. Uma angulação que é maior do que 90 graus. Então presta atenção, algumas coisas que a gente pode tirar daqui, ó. Primeiro, o SO2 se eu fosse representar aqui quimicamente, a gente não coloca a setinha quando é dativo, você coloca só um traço mesmo, tá? Quando você está representando o composto molecular. Aqui eu coloco dois traços de ligação covalente. Na verdade, ele tem duas ligações covalentes normais e uma dativa ou ligação coordenada. Só que acontece um detalhe interessante. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Ele tem uma dupla aqui e tem uma simples aqui, ó. Quando eu tenho duplas simples, o que te lembra, hein? Uma dupla e uma simples. Uma dupla e uma simples. Então, ó, como eu disse, o enxofre ele sofre hibridização para acontecer isso aqui. Ele tem um tipo de hibridização, o enxofre, que é a hibridização sp2. Quando a gente representa na forma canônica assim, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó? Na forma canônica aqui, esse anel aqui é o quê? Isso aqui não é um anel benzênico do lado aqui? O que acontece no anel benzênico? Eu não tenho ali um composto aromático, que na verdade a gente representa um círculozinho aqui dentro, ó. A gente faz um círculo para provar para você que é um composto aromático. Por que a gente faz um círculo aqui dentro assim, ó? Porque aqui está tendo ressonância, né? O que é a ressonância, Zé? Na verdade, quando o Kekulé estabeleceu os propósitos para o anel benzênico, olha o que acontece. Ele dizia assim, ó, eu tenho, é alternada, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples. Embora isso tenha lógica, mas na prática você sabe que isso não acontece, tá? Então, quando você pega um anel benzênico, você tem ressonância aqui de que forma? Isso aqui fica girando, ó. Essas ligações duplas aqui, ó, elas ficam girando. Aí quando você olha em laboratório, você vê como se tivesse uma bolinha no centro mesmo. Você não vê desse jeito aqui, ó. Por que elas ficam girando, Zé? Porque na dupla ligação eu tenho uma ligação sigma e tenho uma ligação pi. Ah, então quem realiza a ressonância, Zé, são as ligações pi, que são as ligações que estão aparecendo tecnicamente no modo canônico. Então elas têm uma certa ressonância aqui, ó, que permite um giro dessas ligações, tá? Então aqui você vai ter um composto aromático nesse giro de ligações aqui dentro. O que acontece com o enxofre? O enxofre também, igual acontece essa hibridização sp2 do carbono, esse enxofre aqui, ó, do SO2, ele está sofrendo também um tipo de hibridização. Ah, Zé, eu estou enxergando aqui. Então, aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma dupla. Então, aqui vai acontecer ressonância, Zé, vai acontecer ressonância, tá? E essa ressonância também, nesse caso específico aqui, ó, ela é responsável pela formação angular entre os ligantes. Então, ele está parecido com a água, né, Zé? Está parecido com a água, só que a água, o oxigênio é no centro, os hidrogênios estão aqui, não tem dupla na água. A água não tem ressonância. Toma cuidado, que isso aqui é pegadinha de Enem, tá? O SO2, ele apresenta ressonância. E outra coisa que você tem que, aí tem que perguntar assim, ó, ô Zé, isso aqui é polar ou é apolar? Bom, nós já aprendemos sobre isso. Nós aprendemos quando você tem uma ligação, tá? Que respeita lá uma ligação FON, né? Que você tem uma ponte de hidrogênio, ou quando você tem dipolo, e quando você tem dipolo induzido. Toda vez que você tem elétrons de diferente eletronegatividade, o que está acontecendo aqui, ó? O oxigênio ele puxa o enxofre, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, ele puxa a nuvem eletrônica do enxofre. Aqui o oxigênio está puxando, ó. Puxa para cá, puxa para cá. Nós vimos isso lá no início do ano, ó. Aí forma um vetor resultante aqui, ó, maior, tá? Lembra lá dos vetores, soma de vetores. Então, forma um vetor resultante nesse sentido maior. Então, esse vetor resultante é diferente de zero. Se o vetor resultante é diferente de zero, ele é um composto polar.
Se o vetor resultante ele se aniquila, ele é igual a zero, ele é um composto apolar. Isso aí eu acho que vocês lembram, né? Que a gente falou muito ano passado e falou muito esse ano. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Ele está relacionando aqui o SO2. Então, ó, vamos ver aqui o SO2. O que representa esse SO2? A internet da Ana Lívia caiu? Não, mas eu não estou... Hoje eu não fechei a sala, não. A sala está aberta. Pode voltar na hora que ela quiser, viu, Lia? Pode falar para ela aí que eu não estou... Porque vocês não têm problema de invasão, então eu não tranquei a porta, não. Agora, se ela ficou sem, né, e caiu e ficou permanente, aí não tem jeito. Depois ela vê o vídeo, né? Então, olha só aqui, ó. Em relação ao SO2, a sua estrutura molecular pode afirmar-se que se trata de um composto que apresenta. Então, vamos lá. O enxofre, ele apresenta, né, 16 elétrons na última camada, então ele tem a tendência de perder 2, aliás, de ganhar 2, então ele fica S-2, e o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada, tem a tendência de ganhar 2, então ele fica O-2, e o enxofre O-2. Só que, nesse caso específico aqui, ó, nós temos um enxofre com, né, com um número aqui diferente, tá? O número de oxidação dele é diferente. Mas isso não interessa se ele é mais 4 aqui agora. Interessa o seguinte, ele está perguntando, nesse composto aqui, quais são os tipos de ligação que eu tenho, Zé? Bom, já vi que os tipos de ligação que eu tenho aqui, ó, são ligações o quê? Ligações covalentes, tá? Então, nós vimos aqui, ó, ligações covalentes. Duas covalentes convencionais e uma covalente aqui, ó, que é a covalente que a gente chama de covalente, tá, coordenada ou dativa, que é o antigo nome, tá? Agora, Zé, ele é um composto, as ligações são polares ou são apolares, Zé? O vetor resultante é nulo ou o vetor resultante é diferente de zero? Bom, se você está trabalhando aqui com elementos de eletronegatividade diferente, tá? O vetor resultante dele é diferente de zero. Então, puxa para o lado do oxigênio, que é mais eletronegativo. Então, Zé, eu tenho que lembrar aquela von Klibrisky pH? Sim, tem que lembrar do von Klibrisky pH. Beleza? Então, é ligação covalente polar. Ah, e qual que é a geometria que eu tenho aqui, Zé? A geometria que eu tenho é angular, parece com a da água, Zé. Parece com a da água e não esqueça, coloca no cantinho aqui da tua apostila, tá? Porque o SO2 é um composto comum, tá? Cair. Então, parece com o da água e respeita a ressonância dos compostos com hibridização sp2 dos anéis benzênicos. Não esqueçam dessa informação. Se você estiver pensando em fazer um vestibular mais difícil, tá? Como um vestibular da Unicamp, por exemplo, principalmente segunda fase, ou até a segunda fase da FUVEST, né? Para isso tem que passar na primeira, óbvio. Mas se você está pensando nisso, isso aqui são situações que caem na segunda fase de vestibulares bem elaborados, tá? Então não se Zé, esqueçam disso. você sabe se a gente vai ter essa aula de ressonância, que não sei o quê? Porque eu vejo muita questão mesmo falando disso e a gente não teve, eu acho. Lembra que eu falei para vocês lá, é a parte de orgânica aí. Nelis, eu tenho uma aula no canal, depois você pode pegar, uma aula que eu dei para o segundo ano e dei para o pré-vestibular também. Se eu não Ah, sei como beleza, é que vou está, assistir eu não então. olhei o material do terceiro ano de vocês aí na parte de orgânica, mas deve ter tido essa aula, era para ter sido dada lá no início. Quando fala, Não, lembra que beleza, eu eu vou falei para assistir vocês essa da aula. regra de Haeckel lá, que você tem que pegar a nuvem eletrônica, que é igual a 4n mais 2, para você saber se o composto é aromático ou não, tá? Aham, lembro. Então, assim, eu não sei se não foi dado ainda, provavelmente vai vir nos demais cadernos aí que a Ana vai trabalhar aí com os compostos benzênicos. Pode ser que ela não chegou nos compostos aromáticos ainda benzênicos, aí ela vai dar essa aula de ressonância. Mas, de qualquer forma, depois eu te mando o link dessa aula que eu dei lá no segundo ano, vou falar Eu exatamente sobre olho isso, no seu canal, pode deixar que eu procuro lá. tá? É Então, assim, você então. pode olhar Muito lá, vai obrigada. estar lá sobre aromaticidade e ressonância. Isso é muito importante para vocês, porque eles amarram, são temas da química mais recente, então eles pedem muito hoje mesmo em prova de vestibular, tá? Então aqui, ó, você tem ligações covalentes, elas são polares, e não esqueçam que aqui não está perguntando, aqui é uma questão mais simples, tá? E a estrutura aqui é angular. Seria que já está na primeira alternativa, já está correto.
Mas não se esqueçam que há ressonância entre eles, porque o S ali, no caso, ele tem a mesma hibridização sp2 do que o carbono dos compostos com anéis benzênicos, tá? E outra coisa que você não pode esquecer, não é porque tem um anel benzênico que é aromático apenas, não. Você pode ter cadeia fechada, por exemplo, com 5 carbonos e com 2 dupla que também tem a função aromática. Então tem que tomar cuidado com essas tendências que tem hoje aí em vestibular, e vestibular muitas vezes é modismo e tendência, né? Principalmente em matérias que nem física, química, tá? Matemática, que é sempre aquela mesmice de sempre, em termos de... Né? Não muda muita coisa, a parte de exatas muda muito pouco. Quando surgem teorias novas, o pessoal gosta de colocar essas teorias. Por isso que se eu tiver que apostar numa prova, numa questão de vocês, eu apostaria muito mais nas teorias modernas de ácidos, por exemplo, que a gente viu, tá? De Brauss, de Lowry, de Lewis, do que a Arrhenius. A Arrhenius, todo mundo já está careca de ver aquilo, tá? Então eu apostaria muito mais nessas teorias novas, as teorias que não são novas, tem quase 100 anos, mas que o foco hoje é mais sobre elas. Vamos lá, então. E aqui, Zé? Aqui ele diz assim, assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam geometria molecular, respectivamente, linear, trigonal plana e piramidal. Então, aqui você já tem os compostos que normalmente apresentam. Ó, linear, Zé, primeira coisa que você falou que eu tenho que guardar lá atrás, linear, ele não tem sobra de elétron, tá? Ele não tem sobra de elétron. Aí eu começo a olhar aqui, ó. Ah, eu achei o carbono aqui, por exemplo. Ô Zé, o carbono, ele tem sobra de elétron? Não tem. Não tem sobra de elétron. Fica um oxigênio aqui, o outro oxigênio de cá, Zé. Então, ele está na forma linear, ou seja, forma um ângulo de 180 graus entre os ligantes? Sim, forma um ângulo de 180 graus entre os ligantes. Então, o CO2 aqui me atende? Atende. E o SO3, o que acontece com o SO3? O SO3, deixa eu fazer aqui na folhinha para você ver. Vamos ver se ele atende. Então, o SO3 você vai ter assim, ó. Que eu tenho o S. Tem um O aqui. Ainda sobrou um parzinho aqui, ó. Tem outro O aqui. Zé, olha a forma do SO3. Seria isso aqui, ó. Lembra que no de cima, no SO2, sobrou um parzinho, né? Esse parzinho ele pode estabelecer uma ligação dativa com outro oxigênio. Ah, Zé, então, quando ele estabelece esse último parzinho, quer dizer que ele usou os 3 pares de elétrons que ele tinha. Tinha 6 elétrons, usou 6. 2 em ligação coordenada e 2 em ligação covalente normal, né, Zé? Isso, ele usou os 3. Se ele usou todos, não sobrou, né, Zé? Não sobrou par de elétron. Se não sobrou par de elétron, os ligantes vão ficar aqui, ó, na máxima distância possível entre eles. Então, peguei o círculo, eu tenho 360, né, Zé? Tenho 360, dividido por 3, vai dar 120 graus a distância entre cada um. Então, aqui eu tenho a disposição que a gente chama de plana trigonal, ou trigonal plana, tá? SO3, então, é a trigonal plana. Zé, aí na alternativa letra B ainda, eu tenho amônia. Ah, Zé, amônia. Olha só, amônia é o quê? Amônia é aquilo que nós falamos agora há pouco. Sobra um parzinho aqui de elétrons em cima e os 3 ligantes vão para baixo, tá? Ela é uma forma hibridizada, hibridização sp3. Os 3 ligantes vão para baixo, formando um ângulo de 107 graus entre cada ligante. Nossa, Zé, que legal. Então, forma um ângulo de 107 graus. Ela é piramidal, forma uma piramidezinha? Forma uma piramidezinha, ela é piramidal, tá? Ah, Zé, aqui, ó, e essa alternativa aqui, eu podia enganar com essa? Não, porque aqui está apresentando o SO2. SO2 é angular, tá? Essa alternativa poderia marcar, Zé? Também não, porque tanto a água quanto o SO2 é angular, a água não é linear. Por que a água é angular mesmo, Zé? Porque sobra 2 pares de elétron. Sobrou 2 pares de elétron, em vez dela ficar reta, ela faz isso, e mais também pela hibridização do oxigênio, que é sp3 no caso da água. Nossa, então isso é fácil, né? É fácil. Você guardando essas técnicas aqui,
fica muito fácil, não tem enrosco, não tem problema, não tem nada. Aí você fala assim, mas se eu pegar, por exemplo, aqui o gás metano é tetraédrico, tá? Não tem nada a ver. Então vamos lá. E aqui, Zé, nos compostos aí, ó, triclorometano e o trifluoreto de boro, tá? O carbono e o boro apresentam, respectivamente, qual tipo de hibridização que o carbono e o boro ele apresentaria aqui, qual tipo de hibridização. Vamos analisar? Vamos lá. Então, o que eu falei para vocês? Já falei para vocês que boro é uma exceção. Então, ele fica estável com quantos? Ele fica estável com 6 elétrons na última camada, tá? O carbono, ele é tetravalente, então ele estabelece 4 ligações. O cloro é do grupo 7A, da família 17, ou 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, numa prova de vestibular aqui com relação a essa questão, o que você estaria observando? Ele ia falar, você teria a tabela periódica para você observar, tá? Lá no final da prova. Por isso que aquela aulinha nossa, tabela periódica, lá atrás, que foi umas 2 ou 3 aulas, aquela aulinha ela é fundamental, né? Aí você chegou lá, 7A é um ametal, é um halogênio. Então ele tem 7 elétrons na última camada, Zé. Tá. Então ele pode compartilhar só um. Beleza. Então vamos lá. Ele quer saber aqui, ó, do composto que a gente chama de triclorometano, trifluoreto de boro, e a relação aqui, o carbono e o boro, apresenta. Vamos fazer o composto aqui? Vamos fazer os dois compostos aqui para a gente enxergar. Primeiro, o triclorometano. Então, seria isso aqui, ó. Triclorometano. O segundo é o trifluoreto de boro. Então, seria isso aqui, ó. Aí, ó. Olha o primeiro aí, ó. Triclorometano e trifluoreto de boro. Bom, Zé, quando eu bato o olho, tá? O que eu estou vendo aí? Eu estou vendo só simples ligação, Zé. Tanto no triclorometano quanto no trifluoreto de boro, eu estou vendo ligação apenas sigma. Ó, então já resolvi. Ó, tanto nesse carbono quanto no boro aqui, ó, se ele está estabelecendo ligações apenas com ligações sigmas, qual tipo que eu vou ter aqui? Se é ligação sigma, meu caro, você já pode colocar aí que você tem hibridização sp3 em ambos, tá? Por quê? O cloro, ele compartilha um apenas, o hidrogênio só um, só tem que ser sigma. O flúor compartilha um apenas, então tem que ser sp3, tem que ser sigma, tá? Então você não tem nem dupla ligação nesse composto e você não tem aqui nem tripla ligação. Então não tem como você ter ligação pi. Se não tem como você ter ligação pi, tá? Só pode ser hibridização sp3. Não tem nem como ser sp2, nem como ser sp, tá? Então, exercício bem simplesinho. Vamos ver esse aqui. Esse aqui vai dizer assim, ó. A emissão de substâncias químicas na atmosfera em níveis elevados de concentração pode causar danos ao ambiente. Entre os poluentes primários, destacam-se os gases aí, ó. CO2, CO, SO2 e o gás metano, tá? Esses gases, quando confinados, escapam lentamente por qualquer orifício por meio de um processo chamado efusão, tá? Aí vai dizer assim, ó, a molécula que apresenta geometria tetraédrica, dessas aí entre hidrogênio, carbono, oxigênio, tá? Enxofre, cloro. Então aqui ele já entregou o exercício para vocês, né? Qual o composto aqui que apresenta então essa condição tetraédrica? Vai ser o gás metano.
O gás metano, você tem um carbono ligado a 4 hidrogênios com sigma. Agora, e esse composto aqui, Zé? Isso aqui, como é que seria a fórmula dele aqui, ó? O hidrogênio e um cloro, linear. Não tem rosco. O hidrogênio ele tem um elétron e o cloro ele tem um também aqui para compartilhar, esse aqui um para compartilhar, tá? Então compartilha um de lá, um de cá, linear. Zé, e o CO? Como é que fica o CO, hein? Vocês já fizeram, ó, isso aqui também é pegadinha. Vamos fazer aqui um detalhezinho aqui do CO. Esse CO aqui, ele dá problema no Enem, né? Deixa eu fazer aqui numa folha maior. Olha só. Ô, Zé, a 3 é SP3 e SP3? Isso. Essa é a Mas, letra. tipo, aí a letra B, só que no gabarito tá falando que é SP3 e SP2. Não, tá errado o gabarito, então. Ah, então tá Tá? bom. Porque só forma ligação aqui sigma. Não tem como você formar ligação dupla aqui, ó. Então tá errado. É letra B mesmo, viu, Juliano? Você não tem erro, não. Mas a hibridização o boro em forma hibridizada, ele fica em sp2. Não, é o berílio que é sp2, o ilustríssimo. Porque se ele tem só simples ligação, como é que fica sp2? Calma. Entendeu? Não tem como. O Ué. boro não estabelece ligação dupla. Se ele Não, estabelecesse. ok, mas estranho. Porque, tipo assim, a valência do... É que quando você faz o esquema de orbital, o boro ele fica sp2, não fica? O boro, Tenho Xavier. quase certeza. Porque, tipo assim, a valência dele é 3. E aí, tipo Vamos lá. assim, jogando no orbital, eu tenho quase certeza. Assim, eu posso estar falando muita besteira. Mas, tipo, sei lá. Esse aqui, ó, Xavier, deixa eu fazer aqui para você ver. No orbital P dele, vai ficar assim, ó. Então tem 2 elétrons aqui do boro e tem 3 no outro orbital, não é isso? Então tem 3 elétrons e 2 no primeiro. Então aqui eu tenho S, aqui eu tenho P. Isso aqui que acontece com o boro, Xavier, ó. Tá dando para ver aí, ó? Tô assim. Então, olha o que acontece. Na verdade, você não tem deslocamento de elétron no orbital, tá vendo aí, ó? Então, você tem o orbital S e o orbital P dele aí, ó. Você colocou os 3 elétrons, tá vendo? Uhum. Então, são 5. Aí, o que que acontece? Acontece a mesma coisa com o oxigênio. Tá vendo que ele funde o S com o P? Ele funde o S com o P. Agora, a pergunta é, com quantos P's ele funde? Não é com os 3P? Não são os 3 que participam? Aham. Portanto, que ele pode compartilhar 3, então ele tem 3 ligações sigmas, aí fica sp3, tá? Fica Aqui, sp3 mesmo, Xavier. assim, quando eu tava vendo a tua matéria de hibridização, eu peguei o exemplo do boro Não e, é do berílio, tipo... não, Xavier, que você está Não, eu confundindo? tô falando do boro, de verdade. Tipo assim, porque fica a ordem, como é que é mesmo? Geométrica dele fica 1s2, 2s2 e 2p1, certo? Aí, no 2s2, beleza, vai para esse subnível S que você falou aí. 2 elétrons dentro do orbital. Aí, o 2p1, aí fica só um elétron dentro de um orbital dos 3 orbitais, entendeu? Era mais Ah, ou menos entendi o isso que que você eu está fiz, falando aí. Entendi o que você está falando. entendeu? Entendi. Aí fica Aí uma nisso liga... fica sp2. Não, mas aí não é sp2 nesse caso, é sp então. Calma, eu tenho quase certeza que eu tenho aqui. Deixa eu só ver. Eu vou Tem não, Miguel. mandar uma foto. Ah, eu mando no grupo da sala, né? Do Peraí. terceiro. Vamos fazer aqui então. É só. 1s2, Ó, calma. 2s2, é 2p1, você tem razão. O final dele é 2p1. Peraí. É, o Zé, me Aguenta aí. mostra de novo a foto, o que tá fazendo? Peraí, deixa eu só mostrar para ele aí. Ó, eu mandei no Tá. grupo.
do terceiro ano mesmo, com professores, só pra você, tipo assim, dar uma olhada. Não, eu já sei o que você está falando, Xavier. Realmente, eu estou com um berílio na cabeça. Espera aí. Então, você fala aqui, né? Cariacino, é isso? Isso, é isso que eu tô falando. Tá, entendi o que você está falando aí agora. Agora entendi. E você tem razão, porque, na verdade, ó, eu estou com o berílio, mas não é o berílio, isso aqui é o boro. Esse elétron aqui, ó, ele vai para cá, ó. Aí ele fica assim, ó. Isso. Esse elétron vai para cá. Aí você fica aqui, ó, com um orbital vazio, na verdade. Uhum. Por isso que ele não faz ligação π, na verdade, assim, ó. Você fica com esse orbital vazio, Uhum. certo? É isso que eu tava, tipo, Não, você tá pensando. certo. Então aqui você vai ter 2p ligado a um S, é sp2 mesmo, a hibridização. Aí, nesse caso, tipo assim, desconsidera o fator, tipo, tem Isso dupla ou aqui, não ó. tem, né? Aí nisso, Hã? tipo assim, tanto faz, né? Entendi. Aí nesse caso, tipo assim, visualizando assim a fórmula estrutural, eu simplesmente desconsidero, né? Tipo, aquela regra, tipo assim, tem dupla coisa. Não, eu vou. Aí nesse caso eu Nesse presto mais caso atenção aqui, na né, esse hibridização, caso né? aí que a gente fala de dupla é mais centrado no carbono, né? Quando Uhum, tem dupla, tá? É normal ter dupla, ter pi, etc tal. Ter sigma, normalmente são sp3, sim, tá? A maioria, mas o boro é uma exceção para isso também, porque ele não segue octeto, né? Agora que eu uhum. tô lembrando aqui. O boro ele não segue octeto, aí fica nesse sentido aí. Aí vai dar sp3, tá certo aí a apostila, sim. É sp3 e é letra E, né? Isso. Não, boro Tá no gabarito. sp2, letra A, né? sp2 e sp3, tá certo. Porque só dois aí que vai fundir. Tá correto, Xavier. É Você tem letra E, razão. Zé. Hã? É Não, letra ele E. pede a hibridização não é do boro primeiro? Qual que é que pede? Não, do Ah, não, carbono. carbono e boro, tá. Carbono e boro. Então, carbono é sp3 e o boro é sp2. É isso mesmo, letra E. Isso aí, Xavier, é isso mesmo. Agora, voltando aqui, Boa. ó. Na molécula de que apresenta a geometria tetraédrica aqui, ó, você vai ter aqui, ó, o monóxido de carbono. Aí é o seguinte, como é que fica a forma estrutural do monóxido de carbono, hein? O monóxido de carbono ele tem um probleminha aqui, né? Que é pegadinho. Aqui nós já vimos que é a letra D aqui, que é o gás metano mesmo, etc. Tal, então CH4, que vai apresentar a estrutura tetraédrica, né? Agora, e o caso aqui, ó, deixa eu só fazer aqui para você enxergar. E nesse caso aqui, ó, colocar as bolinhas. E nesse caso aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, o carbono e tenho o oxigênio. E eu sei que o carbono é tetravalente. Tá vendo aí? Só que no monóxido, ele está exercendo apenas uma bivalência a princípio aqui, ó. Ele está deixando o oxigênio com 8, está fazendo duas ligações covalentes, mas aquelas duas ligações de baixo dele aqui, ó, tá normal, não tá alterando nada. Ele tem que ligar isso aqui, ele não fica com carbono sobressalente. Então aqui acontece um episódio, né? Parece meio estranho, mas é o que acontece na fórmula dele aqui, ó. Ele vai ter que, além dele compartilhar desse mesmo oxigênio aqui, ó, toma cuidado com isso aqui, ó. Além dele compartilhar esses dois elétrons com o mesmo oxigênio, ele vai ter que pegar um parzinho aqui, ó, esse parzinho, tá vendo, de oxigênio, e vai ter que estabelecer um contato aqui com o carbono. Ah, Zé, então ele vai ter que meio que doar esse negócio, etc. Tal. Vai. E nessa. Zé, acho que o áudio voltou a ficar meio ruim. E agora? Melhorou? E Melhorou. nessa colocação aqui, ó, você vai estabelecer uma ligação aqui embaixo, ó,
para ele ficar com a sua tetravalência preservada, você estabelece uma ligação aqui coordenada embaixo. Então, você tem que indicar aqui uma ligação coordenada. Então, no caso do monóxido de carbono, também é linear, tá? Assim como acontece com o dióxido de carbono, assim como acontece com o ácido clorídrico, assim como acontece com o SO2. Todos eles aqui, tá? Exceto o SO2, que é angular, e o CH4, que é tetraédrico, todos eles aqui são lineares. Agora, sobre hibridização, nesses termos aqui, ó, para você identificar, normalmente o que mais cai mesmo é você identificar a hibridização do carbono, tá? Então, para vestibular mesmo, se você não errar de jeito nenhum, pode aparecer isso aqui, ó. Mas você vê que essas questões aqui não tem nem referência de nenhum vestibular. Eles montaram essa questão em função da teoria que foi passada atrás. Mas para pedir para você hibridização de boro, essas coisas é mais raro isso acontecer. Agora, do carbono, vocês não podem esquecer, tá? Até do oxigênio você tem que saber, mas dificilmente você vai encontrar aí questões de hibridização do oxigênio da água, por exemplo. Mas do carbono, saber sp3, sp2 e sp, essas são as que mais caem, tá? E essas que a gente fala aqui também, que está além da regra do octeto, também são menos prováveis que caiam ou algo do gênero, tá? Então são menos prováveis. Aí depois vocês vão fazer aí, tentam fazer. Aliás, isso aqui já é para vocês fazerem mesmo, né? Para ir fazendo aí como atividade lá, pelo menos para constar para mim uma forma avaliativa online, que é mais fácil. As atividades SAS, tá certo que vale um pouquinho, mas já ajuda, né? Só uma perguntinha aí. A Júlia Valinha está aí na aula ou não? Deixa eu ver se ela está aqui. Não está, né? A Júlia Valinha sumiu. Aliás, nas aulas mesmo, é como as aulas que ela chegava no final da aula, né? Mas eu tô aqui na roça, aqui no... Júlia. Tem a Júlia, essa aqui é pelo pisando. A Valinha não está, né? Zé, Oi. quais são as aulas que é para fazer lá no SAS? Avisa ela para mim que ela tirou 0 na prova também, viu? De química. Oi. Eu? Não, a Júlia. Ah. Mandou os negócios lá, umas fotos lá que ninguém abria, tentei abrir um monte de coisa, você não abria, e quando eu consegui abrir uma, não tinha nada a ver com os exercícios, era outra coisa, foi dar uma de migué. Aí falou, ai, domingo de manhã eu mando, que eu tô aqui no aniversário do meu pai, não sei o que, tal. Nada, esperei até domingo de manhã também, viu? Alô, Roli. Agora vai ter que fazer, final do ano, faz aquele negócio lá de recuperação no final do ano. Diga, Lívia. Que você Quais são perguntou aí, as aulas de química que é para fazer? Não, já foi, né, Lívia? Ah, você está falando de agora, segundo bimestre? Que você acabou de falar que Não, tem que das fazer no aulas SAS. desse caderno 3, velho. Caderno 3, caderno 4, que a gente vai começar, desses cadernos aí que vocês... Essas aulas aqui vocês não tinham feito. Caderno 3, vocês fizeram o caderno 1 e 2, lembra? Agora vocês vão fazer a partir do caderno 3. Já vai deixando pronto esse negócio aí, para depois não... É aí eu vou só ver mandar lá, aí, né? Só em julho. registrar lá Não, no só aplicativo. fazer. Ah, Só fazer então lá é tranquilo. Eu Ô já Zé, vi mas você tudo vai aqui dentro. ver tudo no final do segundo bimestre? Não, tudo não. A outra eu já vi. A outra eu já Não, botei, então, assim. da apostila 3 e a apostila 4. Não sei se vou terminar, porque o normal é não terminar a apostila 4, né? O normal é ir até acho que é a segunda aula da apostila 4. Porque senão não tem aula para dar também no próximo, né? Então fica Zé, complicado. mas tipo assim, você vai marcar uma data, tipo assim, final, porque, tipo, eu tô fazendo Tem uma gente fazer apostila. até Aí, por as exemplo, férias. não, aí, uma por data- exemplo, você me fala, tipo assim, gente, até, tipo, 25 de junho é o último dia, aí beleza. Aí eu vou chegar lá no dia 24, vou simplesmente passar minha apostila, entendeu? Porque, sei lá, e fazendo assim... Não, vai ter, Xavier, porque assim, eu acho que julho vocês vão estar aí com dia 15, tem aquele recesso, né? Pelo menos o cursinho, acho que vai ter dia 15 as aulas. Então, dia 15 começa o recesso, até agosto. Aí vamos ver uma data aí entre começo de julho até lá para o dia 10 de julho, pelo menos, entendeu?
Para eu não, passar beleza. para o Vanderlei Ô depois. Zé, mas é por isso que o Xavier falou que às vezes aparece lá, tipo assim, que eu fiz muito rápido, tá? Porque passa da Bem isso. apostila Não, pro não negócio. tem nada a ver, que você Eu vai fiz fazendo a isso e você apostila. ficou me xingando ainda, falando que eu copiei tudo da resolução. Eu não falei nada, você que mandou em seguida para mim, não sei o quê. Nossa, eu E fiz eu isso. falei explicando. É Falei, Zé, eu já tinha óbvio. feito. É óbvio que é o que vocês fazem na apostila, eu sei disso. Aquilo ali é só para Você é passar, é louco, só para eu receber aqui. Porque depois tem se que eu tiver que apresentar a preocupar e ficar prova. mandando, tipo assim, todo dia, ir lá e passar essa resolução pro computador, nossa, eu fico louco. Não, você pode apresentar, pode passar tudo na data estipulada. Mas você Beleza. pode imaginar, aí até lá para o dia 5, dia 10 do mês que vem, entendeu? Ah, não, tranquilo. Tem tempo. Tá? Esse tempo a gente tem, tranquilo. Então é isso aí, vamos parando por aqui. Amanhã eu faço aquele esquema Nossa, anterior, arrasou. eu volto naquele esquema anterior para vocês lá, com os esquemas aí que vocês falaram, né? Para escrever. Eu vou ver se até de repente pode passar até manual mesmo e projetar aí. Escrevo aqui algumas coisas aqui e projeto para vocês aí depois. Para a gente voltar naquele sistema, né? E usando também fotos da apostila, etc. Tal. Seguindo a apostila, mas digerindo a apostila numa linguagem mais simples. Eu entendi que é isso que vocês querem, né? Fazer uma Isso, Zé, é digestão, maravilhoso. Tipo, né? o conteúdo da apostila do jeito que você dá aula. Tá, beleza. Vamos fazer assim, então, como se tivesse um quadro, a gente vai colocando no quadro pelo menos os Cara, tópicos arrasou, cara. principais, né? Vai colocando os De tópicos verdade. principais e vai desenvolvendo aqueles tópicos lá. A gente vai falando sobre Uhum. célula. Amanhã eu vou falar sobre célula muscular e, se der, também célula nervosa, tá? Para a gente já ir fechando isso aí. Então, química nós já fechamos. Semana que vem a gente já começa o caderno 4. Qualquer dúvida é só mandar aí que a gente tenta ajudar vocês, e como tem feito, né? Às vezes tem uma dúvida em resolução, vocês me mandam, eu dou um jeito aqui, a gente dá um jeito de ajudar vocês aí. Beleza? Então, amanhã vejo Muito vocês obrigada, Zé. Tchau. às 7. Até amanhã, minha cara. Valeu, Zé. Valeu, Zé. Falou. Tchau, Zé. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau, Zé. Obrigado. Tchau. Abração para vocês.